Bom dia, gente. Bom dia. Com alegria estamos reunidos para juntos prestarmos mais um serviço de adoração ao nosso Deus, desta feita com a nossa escola bíblica dominical. O tema que será abordado hoje, dentro do eixo geral, doutrinas batistas fundamentalistas. Chegaremos à nossa 8ª lição e com o tema justificação. Então estejamos nos preparando para aprendermos mais da palavra santa do nosso bom Deus. Amém? Vamos inicialmente, irmãos, abrirmos as nossas Bíblias para o Evangelho conforme escreveu Mateus, e nós vamos ler no capítulo 3, Mateus capítulo 3, os 12 primeiros versículos, para a honra e glória de Deus. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Todos encontraram? Amém. Então leiamos o que nos diz a palavra santa do nosso Deus. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Amém? Que Deus aplique, irmãos, um texto que acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. E eu quero enfatizar os versículos 10, 11 e 12. Assim está dito: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Bom, aqui o João o Batista, ele está falando ao povo de Israel sobre um julgamento, sobre a avaliação das árvores, e aquela árvore que não for produtiva será uma árvore cortada e lançada ao fogo. É interessante destacar o que Jesus vai mais adiante a falar sobre isso, e ele diz que toda vara que é em mim, ou seja, a análise da árvore
ela é produtiva se ela está em Jesus. Se ela não está em Jesus, ela não tem como ser produtiva. Por isso o lembrete antes, onde João diz: produzir frutos dignos de arrependimento, certo? O arrependimento verdadeiro, genuíno, que leva o homem ao novo nascimento, e então assim na família de Deus ele pode produzir fruto digno de arrependimento. Sem esse novo nascimento é impossível ao homem produzir frutos dignos de arrependimento, é impossível a árvore dar bons frutos. Aí o versículo 11 diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu disse que Jesus vai batizar com duas coisas: com o batismo do Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo que João realiza era o simples mergulho na água. Ele colocava as pessoas dentro da água, porque as pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus, então ele as batizava, usava como tal água. E quando ele se remete a Jesus, ele fala de dois batismos: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Há uma distorção no termo com fogo, onde os grupos pentecostais e neopentecostais confundem o batismo com fogo com experiências em êxtases, que a origem pode ser humana, que a origem pode ser diabólica, mas jamais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não traz confusão. Deus é Deus de paz e não de confusão. E esse movimento que segue essa linha, ele traz, digamos assim, uma confusão tremenda em relação a isso. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é o que ocorreu em Atos capítulo 2. Batismo com o Espírito Santo aconteceu uma única vez na história e jamais irá se repetir, certo? Então, as experiências que de 1909 para cá são ditas como batismo com o Espírito Santo, aquelas experiências que começaram, eclodiram ali na Rua Azusa e que se espalharam no mundo afora, absolutamente nada tem com o Espírito Santo. É um outro Espírito, é qualquer uma outra coisa, mas nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi uma promessa feita, certo, por Cristo em relação à sua igreja, e nós podemos ver isso em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, de forma bem breve, porque nós precisamos andar com a nossa escola bíblica dominical. Jesus fez essa promessa como do Pai, né? A promessa do Pai. Versículo 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Da boca de Cristo houve uma promessa. Uma promessa. Que promessa era essa? A promessa do batismo com o Espírito Santo. Versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois destes dias. Vós quem? A igreja dos primogênitos. Vós, a igreja dos primogênitos. Aqui o contexto mostra apenas os apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando-se que em Hebreus capítulo 11 nós temos o registro da igreja dos primogênitos que tem seu nome escrito no céu. Aliás, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Bom, a igreja dos primogênitos recebeu tal promessa, e essa promessa ela é cumprida, certo? Em Atos capítulo 2, certo? Versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O termo não é de fogo, é como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. De quem? De Pedro mais 11, a igreja dos primogênitos. Aconteceu quantas vezes? Uma única vez. Acontecerá mais? Não, absolutamente. A partir dali o Espírito Santo passa a habitar o crente. A partir desse ponto das Escrituras nós não escutamos mais nada a respeito de batismo com o Espírito Santo, mas recebestes o Espírito Santo, certo? A partir dali o Espírito Santo vem habitar. Então, batismo com o Espírito Santo, a Igreja de Cristo batista, local, visível, iniciada pelo próprio Cristo em Cafarnaum da Galileia, estando na época sediada em Jerusalém, recebeu o batismo com o Espírito Santo e nem um outro lugar foi dado, e não será repetido, e nunca alguém individualmente o recebeu. Certo? O batismo com o Espírito Santo foi o empoderamento da Igreja de Deus para a pregação do Evangelho em todas as nações. Com explicado o batismo com o Espírito Santo, olhemos agora para o que será batismo com fogo. A palavra batismo significa ser colocado completamente dentro de. Ou seja, batismo com fogo é ser colocado completamente dentro do fogo. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer no trono branco, não é? Quando as pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Aí você tem o batismo com fogo. Agora tem muita gente aí que pensa que é crente. Ai, me deu o batismo com fogo. O batismo com fogo é o inferno. Quando alguém pede, eu quero ser batizado com fogo, eu quero ir para o inferno, as pessoas estão enganadas e infelizmente poucos estão avisando o perigo que as mesmas estão correndo. Então é necessário, irmãos, estarmos continuamente anunciando, continuamente avisando as pessoas do perigo que estão correndo quando estão abraçando doutrinas contrárias às Sagradas Escrituras. É necessário que as pessoas creiam no que a Bíblia diz, e a Bíblia é clara. Se a Bíblia diz que alguém vai ser batizado com fogo, é que esse alguém vai ser colocado completamente dentro do fogo. Simples, simples, simples. Não adianta ficar buscando coisas estranhas à palavra de Deus, nem interpretações pessoais, particulares e contrárias à verdade das Escrituras Sagradas. Amém? Feitas tais considerações, vamos convidar o nosso irmão Francisco Rosa, que irá nos dirigir num canto congregacional. Primeiramente, bom dia, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprender da sua santíssima palavra. Amém? Amém. Vamos alegremente cantar o Senhor, o hino Firme na Rocha, 367, do cantor cristão. Cantemos. E alicerce dentes pra construir uma casa firme resiste grande tempestade que a ti chega e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de
Irmão John Lennon nos eleva a Deus oração. Santíssimo Deus, eterno Pai, perdoe nossos pecados, obrigado pela plena comunhão da palavra, pela doutrina da igreja. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos irmãos aqui presentes, abençoa aqueles que não puderam vir, abençoa a todos que estão assistindo pela internet. Abençoa que o ensino seja para nosso entendimento na tua palavra, doutrina e igreja. Que ora assim, Santo Deus, hoje sempre eternamente. Amém. Amém. Deixe sentar, meus amados irmãos. Estejamos orando uns pelos outros, para que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos amados irmãos, para a honra e glória dele. Amém? Peço oração pela irmã Miriam de João Pessoa, que Deus esteja abençoando, sendo seu médico por excelência, pelos trabalhos missionários da igreja, o campo missionário da igreja, as congregações em Juazeirinho, João Pessoa, Ceará, Bahia, a obra em Esperança, que Deus esteja abençoando cada um desses segmentos, bem como o Instituto Batista Bíblico, Deus nos está orando pelo desenvolvimento do mesmo, crescimento dos alunos, dos professores, que Deus esteja fazendo a obra para a honra e glória dele. Amém? Amém. De modo muito especial, também pedimos aos irmãos que estejam orando por esta semana, o trabalho que será feito em Juazeirinho, né? Teremos um campo especial, queremos desafiar o maior número possível de irmãos a estarem ali presentes para servir a Deus e principalmente convidar pessoas para estarem ali. Nós temos conhecidos em Juazeirinho, então vamos convidar estes conhecidos para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Já temos uma arte, um convite feito pelo irmão John Lennon para ser amplamente divulgado nas redes sociais, né? Vamos estar fazendo esse trabalho. À tarde teremos um trabalho com as crianças, eu quero organizar um grupo para esse fim, e também um trabalho evangelístico, né? Então nós vamos ter assim um tipo de organização da seguinte maneira: alguns irmãos vão à noite para a hora do culto, né? Outros irmãos vão mais cedo para trabalhar seja com crianças, seja com o trabalho de evangelismo, certo? Aí nós precisamos durante a semana ver quem vão ser esses grupos. Que não, eu só posso ir à noite, então essa pessoa vai à noite. Não, eu posso ir de tarde, então vamos à tarde. Eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com o evangelismo. Não, eu quero trabalhar com as crianças. Então vamos começar a pensar nisso para a gente organizar, até porque nós precisamos ter uma organização no que diz respeito à logística de alimentação para os que forem à tarde. Amém? Vamos orar nesse sentido e vamos trabalhar. Amém, meus irmãos? Amém. Orem também, deve estar presente o irmão Hélio e também o pastor Walter. Estejamos orando para que dentro das possibilidades eles estejam lá para, junto conosco, termos esse trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Feitas as considerações, vamos dividir a professora Suzana com as crianças e também a irmã Larissa. Desde ali só ajudando as moças, né? Saiu uma, já chegou. As meninas de Neide, né? Certo? A outra mãe aqui, quando já foi para aí, né? Certo? Bom, vamos orar para jovens e os jovens da igreja, né? E para o Beck também. Vamos orar pelos jovens e as jovens. O Beck já se. O Beck também, um jovem senhor aí, um jovem cinquentão, né? Cinquentão, né? Sessentão, eu sei. Bom, gente, vamos para o nosso assunto de hoje, justificação, né? Um assunto justificação, que é a nossa 8ª lição dessa série, né? Nós vamos começar com os textos da lição. Encontram-se em Jó 25, versículo 4, Jó 25, 4,
e Romanos 5, 1. Vamos primeiro para o livro de Jó, capítulo 25, versículo 4, onde está dito. Todos encontraram? Jó. Jó fica um pouquinho depois de Gênesis e um pouquinho antes de Mateus. Eu ia dizer Apocalipse, né? Mas vou facilitar. Assim está dito: como, pois, será justo o homem para com Deus? E como será puro aquele que nasce de mulher? Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus aplique os textos lidos em nosso coração, mente e vida. Como nós podemos ver, os textos desta lição, eles trazem um questionamento e uma resposta. No livro de Jó, nós temos a pergunta: como, pois, será justo o homem para com Deus? Como seria puro aquele que nasce da mulher? E em Romanos nós temos como isso acontece: tendo sido, pois, justificados, tornados justos pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, para adentrarmos ao tema, é necessário entendermos o porquê é necessário a justificação. Qual é a necessidade? Então é necessário entendermos a necessidade da justificação, e essa justificação ela se faz necessária por causa da natureza humana. O nascido de mulher, o homem, ele é pecador. Isaías, e nós já vimos aqui recentemente, diz que o homem é imundo e que as suas obras de justiça são o quê? Trapos de imundícies. Bom, mas somando-se a isso, abram as vossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Este talvez seja, irmãos, o verso mais claro das Escrituras em relação a isso, e talvez o texto mais duro de ser apresentado às pessoas. João 8, 44. E é um texto também que quebra aquela teoria contrária à Bíblia da amabilidade de Cristo, onde ele, por amar as pessoas, poderia até trocar o amor pela verdade. Não, Jesus é pela verdade sempre. O amor de Cristo, ele é norteado pela verdade. E olha só o que é dito: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Veja bem, a necessidade da justificação, porque o homem nascido de mulher é filho do diabo. O homem é filho do diabo. Quem disse isso? Não, quem disse isso foi o pastor Anísio? Não. Quem disse isso são os batistas fundamentalistas? Não. Quem diz isso, quem fala esta verdade, é o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não fala esta verdade para ateístas e não para gentios, ele fala mesmo para judeus, que dizem ter por pai Abraão. Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo. Então é sempre de grandiosidade e importância entendermos que qualquer pessoa não salva ainda não é um filho de Deus. E se não é filho de Deus, continua sendo filho do diabo. Certo? Então é muito importante a gente pensar nisso, a gente entender essa verdade para não nos esquivarmos de evangelizar
ou até estabelecermos um julgo desigual com os infiéis, com aqueles que não são filhos de Deus. Ok? Então, a natureza do homem: o homem é filho do diabo. Bom, agora, além de ser filho do diabo, o homem também é um transgressor e criminoso. Certo? Então você começa a perceber, sem a justificação, o homem não tem esperança. Vamos até Efésios capítulo 2, a Tito 3:3 e a Colossenses 1:21. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. A grandiosa palavra de Deus diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então veja pelo texto que o homem é um transgressor. Tito 3:3. Tito 3:3. Versículo 3 do capítulo 3 de Tito: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o homem. O homem é um transgressor, o homem é um criminoso perante Deus. E voltando um pouquinho, Colossenses capítulo 1, versículo 21, dito está: e vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. No outro tempo eras estranhos e inimigos. Então nós podemos perceber que o homem, além de ser filho do diabo, é também inimigo de Deus. É alguém contrário à perfeita vontade de Deus. Então, como nós podemos ver pelas Escrituras Sagradas, o homem precisa desesperadamente de alguém que o justifique, que alguém que cubra os seus pecados, que alguém que o resgate desta situação trágica que o mesmo encontra-se. Então nós podemos perceber que esta pergunta proposta por Deus, feita por Deus em Jó 25:4, é uma pergunta angustiante, mas de extrema valia. A pergunta angustiante sempre foi: como pois será o homem? Como pois seria o homem? Como pois seria justo o homem para com Deus? Como seria puro aquele que nasce da mulher? Essa é uma pergunta relevante. Esta é uma das grandes perguntas das Escrituras Sagradas. Essa é uma pergunta que está em pé de igualdade, Senhor, os que fazemos para ser salvo. Aquela pergunta do carcereiro, né? Que curva-se a Paulo e a Silas querendo saber o que é possível fazer para serem salvos, porque aquele ali percebeu toda a mazela que é ser filho do diabo, criminoso perante Deus. O que eu devo fazer? Certo? Então essa é uma pergunta angustiante, mas é uma pergunta valiosa. Salmo 142, Salmo 143, Salmo 143, que é um roubo angustiante. Nós temos uma pergunta angustiante e nós temos uma rogação angustiante nesse sentido. Salmos, livro dos Salmos 143, no finalzinho do livro dos Salmos já. No versículo 2: e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente.
Aqui o salmista roga a Deus para que Deus não entre em juízo com o servo, porque à vista de Deus não há justo. Amém? À vista de Deus é impossível que um mortal, que um ser humano seja visto por sua própria obra e ação como alguém justo. Impossível. Não tem como. É simplesmente impossível. Na epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo apresenta o homem pecador num tribunal, em um julgamento, por sua própria vida. A acusação feita por Deus ao homem é de alta traição contra o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Romanos 3:23 fala-nos desta alta traição contra Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eis a acusação. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O juízo ou o juiz presidente é o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo é aquele que tem o empoderamento dado por Deus para julgar todas as coisas, inclusive dar a vida eterna. Cristo é o supremo juiz. Cristo é aquele que tem o poder dado por Deus para julgar todas as coisas para a honra e glória tão somente de Deus. A palavra santa de Deus, ela empodera o Cristo como tal. Em João capítulo 5, versículo 22, é dito: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O juiz é Jesus Cristo. Lembrando que nós pregamos Cristo hoje como um Salvador pessoal. As pessoas dão as costas a esta mensagem. Quantas pessoas não já sentaram nessas cadeiras, ouviram a mensagem da palavra de Deus, saíram daqui e não quiseram o Cristo? Estas mesmas pessoas um dia estarão ante um tribunal e o juiz será rejeitado. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Certo? Não é privilégio só dos judeus não terem recebido Jesus. Certo? Muitos ouviram e não receberam. Quantas pessoas que nós visitamos, que nós conversamos, têm contato conosco e que nós falamos de Cristo e elas dão as costas para Jesus hoje, e Cristo hoje está querendo ser o seu advogado. Nós pregamos Cristo, o advogado, mas as pessoas preferem encontrar Cristo como o supremo juiz. Então Cristo é aquele que tem o poder do alto para julgar. Então nesse tribunal futuro, nesse tribunal que Paulo apresenta, Cristo é o juiz. Cristo é aquele que tem o poder de julgar. Cristo é o julgador, aquele que julga. Atos capítulo 17, versículo 31 também nos lembra disso. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem irá compor o júri deste tribunal? O júri é composta pela lei de Deus e as obras dos homens. A lei de Deus e as obras. A lei de Deus vai votar sim pela condenação, as obras dos homens votam sim pela condenação. Obra humana nenhuma será capaz de dizer Deus, porque as obras de Deus, as obras dos homens já estão decretadas por Deus como trapo de imundícia.
Então veja a necessidade profunda da justificação. O homem vai passar por um julgamento e esse homem não tem como se justificar sozinho. É impossível que o mesmo saia desse juízo com qualificações que lhe dê acesso ao céu. Romanos capítulo 2, versículo 6, apresenta aí as obras nesse julgamento. Aliás, apresenta o júri e obra, né? Composição, júri e obras humanas nesse julgamento. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Quem faz parte do júri? As obras dos homens. E versículo 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então aqui nós temos o tribunal está composto. O tribunal está composto, certo? Agora vamos em frente. A sentença desse tribunal. Uma terrível sentença imposta, morte espiritual, morte eterna, condenação eterna. Significado: o condenado ser separado de Deus para sempre, sofrendo então o batismo com fogo, lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Romanos capítulo 6, versículo 23, é um texto bem conhecido dos irmãos, mas é parte da sentença, né? Nós temos aqui essa realidade. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Parte A, o salário do pecado é a morte. E em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Então nós estamos na nossa introdução justificando a necessidade da justificação, né? Nós estamos mostrando porque é necessário, porque é imprescindível, porque é de extremada relevância a justificação. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco, e estava assentado sobre ele, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. Lembrando que a única maneira que você tem de ter seu nome escrito no livro da vida é crendo em Jesus como o único e todo suficiente Salvador. Lembrando que batismo não salva, lembrando que igreja não salva, lembrando que obras não salvam. Nesse grande dia, com certeza terá gente que foi membro da igreja, ou não? Judas estará lá. Vai ter gente que, mas eu me batizei. Não vale. Mas eu tive obras. Não vale. Somente o sangue de Jesus faz com que o homem deixe de ser um filho do diabo, um inimigo de Deus, e torne-se um filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, meus amados, pelo exposto, percebemos como uma necessidade do homem cair na justificação. Por tudo que foi exposto até agora,
é latente, fica claro que é necessário um justificador, porque sem um justificador ninguém vai ser justificado. Bom, por isso a necessidade da justificação. Agora vamos primeiro observar o que não é justificação, não é? O que não é justificação. Absolvido por mérito próprio, advindo da falsidade da acusação, ou seja, ser reconhecidamente inocente, por realmente não ter nenhuma culpa, logo inculpável, portanto, sendo impróprio lhe imputar qualquer culpa, pois a sua perfeita qualidade de bondade é reconhecida. Ou seja, em um tribunal, alguém, às vezes ele é inocentado, né? Ou seja, aquela propositura ao qual ele é acusado não corresponde com a verdade e com a realidade. Então ele sai dali sem uma imputação criminal. Por quê? Porque ele não tem culpa. Acontece isso, não acontece? Certo? Alguém que não foi condenado porque realmente não era culpado. Digamos, alguém está sendo acusado de matar alguém. Bom, lá na última rodada, aí aparece uma prova que o camarada que ele teria matado continua vivo. Então ele vai sair daquele tribunal sem o peso daquela imputação, por quê? O camarada continua vivo. Então, se o camarada está vivo, fulano não pode ser condenado porque o matou. Então o camarada saiu dali livre da acusação, porque a acusação não lhe era pertinente, não lhe pertencia, ele não tinha aquela culpa. Então justificação não é isso. Religiosamente a gente encontra as pessoas achando que vão serem justificadas porque não têm culpa. São pessoas tão boas, tão bondosas, que não têm culpa perante Deus, certo? Isso não é justificação. Absolvido de forma ilegítima, certo? Às vezes acontece de um advogado muito bom fazer com que um condenado seja absolvido, não acontece? Muito bom, o camarada deveria ser condenado por determinada coisa e o advogado, bom, deu lá um jeitinho, o camarada saiu sem a imputação criminal. Absolvido de forma ilegítima e imerecidamente, quando é declarado inocente por causa do trabalho do advogado, que espertamente encontra uma brecha, somado a isso a fraqueza do julgador. Logo deixa o tribunal sem imputação criminal, porém sendo culpado. Algo assim é completamente contrário ao que é determinado por Deus nas Sagradas Escrituras em Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19. Então, perante o Senhor, ninguém será absolvido, certo? De forma ilegítima. Ninguém será absolvido de forma ilegítima. A Bíblia diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante dele. Então, diante desse juiz, julgador, diante de Deus, diante de Cristo, ninguém vai passar por uma malha, certo? No qual ele seja absolvido de forma ilegítima. Condenado. O criminoso é condenado. Ainda não é perdão ou anistia, certo? Às vezes o condenado ele é perdoado, não é? Principalmente nas relações onde envolve guerras ou nas relações internacionais, e até alguns países que tem alguém é condenado à morte, o governador, o presidente tem o atributo de ligar e absolvê-lo, né? Certo? Bom, veja só, não é o perdão ou a anistia ou uma nova oportunidade judicial onde a perfeita justiça não seja plenamente satisfeita, certo? Onde a perfeita justiça não seja plenamente. Então não é assim, lá no tribunal, na hora, Cristo vai olhar assim: não, você está perdoado. Impossível, a plena justiça tem que ser cumprida. Bom, e ainda não é a liberdade condicional sob contrato de restrição. Você vai. Bom, isso aqui é a cara do purgatório da Igreja Católica, né? Como ela vai para o purgatório, depois lá por dentro de mim, se ele sai lá, certo? Não é você não vai ficar numa condicional restritiva, certo?
Você vai sair livre, você vai poder andar, mas você vai andar com uma tornozeleira. Não é isso, não é uma liberdade incondicional, não é algo que tenha um contrato restritivo. Não, também não é isso. Todos esses 4 casos aqui citados, nós estamos trazendo a aplicação judicial, mas todos eles vocês encontram nas práticas religiosas, certo? Cada um desses casos aqui são comparativos com propostas religiosas vigentes na atualidade, certo? Onde as pessoas acham assim: mas eu sou uma pessoa boa. Quantas vezes você não encontra num velório alguém dizendo: fulana era tão bom? Você não encontra isso? Isso eu não questiono que as pessoas eram boas em relação a eu e você, que somos declaradamente culpados, ruins. Mas a comparação não é comigo nem contigo, a comparação é com Deus e com o código de justiça de Deus e não humano, certo? Então nós já vimos a necessidade da justificação, nós já vimos o que a justificação não é. Então vamos para o 2. A justificação é um ato legal, forense, judicial de Deus, feito completamente por Deus, não no homem. Pega esse ponto aqui, viu? A justificação não foi feita em você, irmão João Leno, não foi feita em mim, não foi feita em nós, não foi feita em nosso coração. Porque se tivesse sido feita em nós, ela poderia ser desfeita, a gente botaria a perder. Não foi feita em nós. Pense, guarde esse ponto aí, certo? Não em nós, foi feita no céu, não foi na terra. A causa da justiça é a morte, ou melhor, a causa da justificação é a morte substitutiva de Jesus Cristo. Por ela o pecador é declarado sem culpa perante Deus. É um ato instantâneo, completo, definitivo. As condições para que ocorra a justificação é o seguinte, certo? Esse ato instantâneo, completo e definitivo requer algumas condições. E as condições para a justificação ocorrer é o arrependimento, que nós vimos semana passada. Arrependimento nós colocamos claramente como novo nascimento. É o arrependimento e a plena confiança em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Não é você crer que Deus existe. O mundo está repleto de pessoas que creem que Deus existe ou não. O mundo está repleto de pessoas que sabem que Jesus morreu e ressuscitou, mas essas pessoas não confiam em Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Não confiam em Cristo como o único e todo suficiente Salvador. A pena é aplicada ao substituto, logo não mais será imputada ao culpado. A pena é aplicada. A justiça é perfeita, irmã da irmã, porque a pena é aplicada. Aplicada em quem? Ao substituto, a Cristo. Certo? Logo, o culpado será definitivamente declarado justo diante de Deus. Esse ato judicial de Deus, ao declarar que o pecador que se arrependeu e creu em Cristo, e que a sua conta, crime, penalidade estava sobre seu substituto Cristo, ele não mais será punido e será declarado justo. Isso é a justificação do ponto de vista
de Deus. Certo? Então nós vamos ver o que está envolvidos aí, as coisas envolvidas na justificação. Estão envolvidos na justificação a remissão, perdão dos pecados. Está envolvida a restauração a favor de Deus. O nosso pecado é remido e o sacrifício de Cristo é oferecido a Deus. Certo? Existe uma vítima que se oferece em nosso lugar. Certo? O pecado, meus irmãos, não apenas trouxe o merecimento da penalidade, como também afastou o homem da presença de Deus. Vamos ver alguns textos em relação a isso. João capítulo 3, versículo 36. João 6, 36. Tudo que foi dito acima não teria sentido sem essas verdades das Escrituras Sagradas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Separação, a ira de Deus sobre ele permanece. Então o pecado trouxe a merecida condenação e o afastamento do homem em relação a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus, o homem separado de Deus, certo? Ele é objeto da ira de Deus, e essa ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade e sobre toda injustiça. Ainda, Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da... A justificação nos salva da ira. A ira de Deus sobre ele permanece, sobre os que não creram em Jesus como Salvador pessoal. A justificação operada por Deus nos livra da ira, para a honra e glória dele. Bom, agora, além de nos livrar da ira, a justificação nos faz amigos de Deus. Vamos, segunda Crônicas, capítulo 20. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adestes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Então a justificação nos transforma em amigo de Deus. É bom lembrar que Abraão é uma figura da justificação, certo? Abraão foi justificado por meio da fé, certo? Ele foi declarado por Deus justo por meio da fé. Então, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, nós temos esta verdade das Escrituras sendo declarada, que o homem, por causa da justificação, pode ser chamado sim de amigo de Deus. Aquele que era outrora inimigo, agora é chamado de amigo, torna-se amigo de Deus, para a honra e glória tão somente de Deus, que operou tal justificação no homem, para a honra e glória do nosso Deus. Ainda sobre Abraão, diz no versículo 23 de Tiago, capítulo 2, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Esse texto explica o texto de 2 Crônicas, né?
Porque foi que lá em 2 Crônicas, se o homem é inimigo de Deus, por que Deus está chamando Abraão de amigo? Fica uma coisa meio... Peraí, você está mostrando na Bíblia que o homem é inimigo de Deus, aí você evoca o texto lá do Velho Testamento e você pega esse texto e olha aqui, Deus chamando alguém de amigo. Que está justificativo, está explicando. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então a justificação nos tira da qualidade de filhos do diabo, de inimigos de Deus, e nos coloca na condição de amigos de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Mas uma outra coisa, um outro fato que ocorre em relação à justificação na nossa vida, é que nós saímos da qualidade de filhos do diabo para a qualidade de herdeiros de Deus, certo? Nós somos amigos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos até Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Todos chegaram lá em Romanos capítulo 8? Amém. Leamos então, versículos 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deixamos de ser filhos do diabo e nos tornamos filhos de Deus. E aí vamos para uma operaçãozinha lógica. Se filhos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, éramos filhos do diabo, nos tornamos filhos de Deus. Éramos merecedores do inferno, somos merecedores do inferno, mas não receberemos o inferno, e sim receberemos herança juntamente com Cristo, para a honra e glória de Deus. Versículo 11 do capítulo 2 de Hebreus, mostrando esta relação de irmandade entre nós e Cristo. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém? Irmãos de Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a justificação, certo? A justificação opera todas estas grandes dádivas na nossa vida. Deixamos de ser condenados, deixamos de ser filhos do diabo, deixamos de ser inimigos de Deus e passamos para amigos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Amém? Esse é o trabalho da justificação operada por Deus. No fundamento da lição, nós vamos ver o quê? Que a justificação não é pelas obras da lei. A justificação, meus irmãos, ela é impossível de ser operada pelas obras da lei. Não é, de maneira alguma, pelas obras da lei. A justificação não ocorre pelas obras da lei. Certo? Vamos ver esse ponto agora. Para tal, nós vamos abrir para Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Se fosse possível alguém quisesse ser justificado pelas obras da lei, teria que perseverar em todas as coisas que nela estão escritas. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e Tiago 2,10. Gálatas 3, 10 e Tiago 2,10.
Dito está em Gálatas 3,10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, se alguém quisera ser justificado pela lei, teria de cumprir toda a lei, certo? Eu vejo alguns iludidos pensando que cumprem a lei porque dizem cumprir o sábado e nem o sábado cumprem, fazendo a propaganda de justificação pela lei e completamente alienados daquilo que a Bíblia diz em relação à própria lei. Então alguém não pode se justificar dessa forma pela lei. Ainda em Tiago, vamos para Tiago capítulo 2, Tiago 2, versículo 10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se o quê? Culpado de todos. Então alguém que fez lá a conta, alguns dizem que é 600, alguns dizem que é 4.800, alguns dizem que é 6.000 mandamentos que tem na Bíblia. Eu nunca me preocupei em contá-los, porque eu sei que com a única transgressão eu sou culpado de todos eles, e esta única transgressão eu já o fiz logo quando nasci, certo? E além disso, soma-se a essa transgressão que eu já nasci culpado, condenado. Então eu nunca tive o interesse de fazer essa contagem, ok? E nunca tive o menor interesse de estar debaixo da lei. Quando eu era cego, perdido, condenado ao inferno, não me interessava estar embaixo da lei, porque eu não estava querendo me justificar pela lei. Depois que eu criei em Jesus como meu salvador pessoal, é desnecessário qualquer tipo de justificação pela lei, porque o fim da lei é Cristo, e Ele cumpriu toda a lei em meu benefício. Então veja bem, aqui em Tiago ele diz, versículo 10 do capítulo 2: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Nós somos culpados de todos os pontos da lei. Então a justificação não é pela lei. Sem só um átomo de pecado em toda a sua vida, nenhum homem poderia alcançar isto. Sem só um átomo de pecado, né? Sem só o mínimo dos mínimos de pecado. Obviamente que nós não podemos transformar aqui pecado em átomos, é só uma linguagem, digamos assim, para demonstrar uma negação total, um exagero, certo? Sem um só átomo de pecado em toda a sua vida, nenhum homem poderá alcançar isso. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada aos seus olhos. Romanos, capítulo 3, versículo 20 e Gálatas 2,16. A afirmação da Bíblia é que, aos olhos de Deus, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 20, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o homem é incapaz de cumprir a lei, e o juiz diz que pela lei não haverá justificação. Se fosse possível o homem cumprir a lei e houvesse uma negativa de Deus em relação a isso, o homem não seria justificado, porque Deus está dizendo que não aceita a justificação por meio da lei. Então, soma-se aí duas coisas. Primeira verdade: é impossível que o homem tenha atributos de bondade capaz de cumprir a lei, certo? E soma-se a esta verdade o quê? Que há uma declaração de Deus que nenhuma carne será justificada pela lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será
justificada. Então cuidado com esses que ficam com um discurso exacerbado de que a lei serve para condenar o homem. A lei serve para mostrar que o homem está perfeitamente condenado ao inferno, e lei alguma nunca foi dada por Deus com o intuito de salvar absolutamente ninguém. Todos os salvos, desde Gênesis a Apocalipse, o foram completamente salvos porque creram em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. E aqui nós evocamos como representante federal deste fato Abraão, que creu lá no Velho Testamento em quem? Em Cristo, como seu único e todo suficiente Salvador. Por isso ele é chamado em Gálatas o pai dos crentes. Amém? Amados irmãos, a lei serve para revelar o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7. Paulo, no alta sabedoria que Deus lhe deu, aqui instruído, recebendo a palavra de Deus, a palavra soprada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, a lei tem como finalidade, como objetivo, mostrar que o homem é pecador para a honra e glória do nosso Deus. A lei, ela move a alma ao convencimento do seu pecado. Não conheceria o pecado, é o que diz Paulo, certo? A lei mostra que o homem está perdido. A lei mostra que o homem está plenamente condenado, certo? Então não é pelas obras da lei, é pela obra operada pelo nosso único e todo suficiente Salvador. Não foi a lei que fez o trabalho para a salvação. A lei faz o trabalho para mostrar que o homem é miserável, pecador. O trabalho da lei é acusar o homem do seu pecado. O trabalho da lei é avisar da aliança da escravidão. Gálatas capítulo 4, capítulo 4, versículo 24 mostra o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai gerando filhos, uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é a lei gera filhos para a escravidão. E ainda em Gálatas capítulo 3, agora versículo 24, diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, certo? A lei gera filhos para a escravidão, e a lei nos guiou a Cristo como nosso Salvador pessoal. De extremada importância entendermos tal fato para a honra e glória de Deus. Então, meus amados irmãos, a obra de Deus que salva-nos não é operada pela lei, mas a obra de Deus que salva-nos é operada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você, biblicamente falando, pensa em executar a obra de Deus, não pense na lei, pense no Senhor. Veja bem, João capítulo 6, versículos 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Como você quer cumprir a obra de Deus? Crendo em Jesus como seu Salvador pessoal. Amém? Bom, então não é pelas obras. Se não é pelas obras, vamos atrás do que a Bíblia declara, por que meio alcançamos a justificação? Pela graça.
Pela graça. Vê dois textos especiais para tal. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tu foi justificado por quê? Pela sua graça, por a redenção que há onde? Em Cristo Jesus. A redenção está em Cristo Jesus. Ela é por que meio? Das obras não, mas ela é por meio da graça, para a honra e glória do nosso bom Deus. Por meio da graça, para a honra e glória do nosso bom Deus. Tito 3,7. Tito 3,7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados por quê? Pela graça. Meus amados irmãos, graça é completo favor imerecido. Nós não merecemos sermos tratados graciosamente por Deus, mas Ele nos trata graciosamente. Recomendo a leitura posterior de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, onde fica claramente declarado que a salvação é por meio da graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, vem do céu, presente de Deus, não vem de vós, certo? O homem não é salvo por aquilo que ele faz, ele é salvo por aquilo que Deus nos deu. A graça, meus amados irmãos, é um grande meio para que Deus seja glorificado, segundo a sua misericórdia que Ele nos salvou. Nesse texto de Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, fala-nos da sua misericórdia, da sua misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou. Versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então não é pela lei, é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda Tito capítulo 3, versículo 5, Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Não pelas obras de justiça, não pelas obras, de maneira nenhuma pelas obras. Amados irmãos, nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados pela obra que Deus fez na cruz. A justificação tem sua origem em Deus, em sua infinita misericórdia, em sua magnífica e amorosa graça, onde Ele proveu para um homem miserável, pecador, justificação e justificação eterna. Amados, ela é pela graça, mas ela tem um meio, o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus revela-se na Bíblia, desde o princípio das Escrituras, como um Deus gracioso e bom. Mas Deus revela-se na própria Bíblia, mostrando que para que fosse operada tal reconciliação, tal justificação, fosse derramado sangue, e o sangue de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. A palavra declara que nós somos justificados pelo sangue. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tu foi justificado por quê? Pelo seu sangue. Pelo sangue
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós somos remidos, nós somos justificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem o derramar do sangue de Cristo, nós não seríamos justificados. Amados, o pecador não pode ser o pecado não pode ser meramente ignorado, certo? O pecado não podia ser meramente perdoado. Legalmente, irmão John Lennon, o pecado não pode ser simplesmente perdoado. A justiça não seria cumprida. Então, para que o homem fosse livre da imputação do pecado, foi necessário que o pecado fosse o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, para que a justiça fosse plenamente cumprida, foi necessário Cristo derramar seu sangue. E essa punição foi pelo derramamento do sangue de Cristo em nosso lugar. O derramamento do sangue de Cristo em nosso lugar. Sobre o seu próprio corpo. Cristo sofreu na cruz a penalidade que nos traz plena justificação. Plena justificação é obra daquilo que Cristo fez na cruz. O derramamento do sangue do Senhor é o elemento que nos dá vida e vida eterna. É o elemento que nos justifica. Sem o sangue de Cristo, sem o derramamento do sangue de Cristo, nenhuma carne seria justificada perante o nosso Deus. Então o sangue de Cristo é crucial. O sangue de Cristo é o elemento pelo qual eu posso dizer que eu recebi de Deus a vida eterna. Sem tal verdade, eu não posso jamais ser salvo. Então, irmãos, para que o homem seja salvo, precisa reconhecer o sacrifício de Cristo, precisa crer em Cristo como o seu Salvador pessoal. Então, quando se diz crer em Cristo como Salvador pessoal, nós estamos dizendo que o homem precisa ter fé em Cristo, em sua pessoa, na sua obra, em tudo que a Bíblia diz dele. Cristo é o único caminho dado por Deus para que o pecador seja justificado. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Certo, meus queridos e muito amados irmãos? A justificação, certo, é algo que deve ser destacado nesta lição, certo? Da seguinte maneira: ao final da lição, destacamos alguns resultados da justificação no pecador. Pelo adiantado da hora, eu vou dar aqui uma citação, certo? Do que ocorre, certo? Por causa da justificação, ocorre remissão, perdão da culpa do pecado. Você pode ver isso em Atos capítulo 13, 38 e 39, Romanos 4, 7. Certo? Deus perdoa completamente. A imputação da justiça de Cristo ao crente
Romanos 4, 5. Romanos 4, 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, a imputação da justiça de Deus é colocada na vida do crente. O que Cristo merece, os merecimentos de Cristo é depositado na tua conta para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente agora está vestido na justiça de Cristo e aceito na família de Deus. Portanto, meus queridos, ao concluirmos a lição de hoje, afirmamos aquilo que a Bíblia afirma, certo? Que o homem é justificado completamente por Deus. Que o homem não se auto-justifica. Que o homem não tem capacidade para se justificar sozinho. Que o homem é incapaz de se auto-justificar. Então a conclusão que nós chegamos é a registrada na Bíblia, em Romanos capítulo 3, versículo 28, para encerrarmos a nossa aula de hoje. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém? O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E tal conclusão leva-nos a darmos toda a glória, toda a honra ao nosso Deus, Pai, que em sua infinita graça e misericórdia nos amou. Darmos toda a honra e toda a glória ao nosso Salvador Jesus Cristo, Deus Filho, pois cremos completamente nele como nosso Salvador e sermos extremamente gratos ao Espírito Santo de Deus que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então o nosso Deus é o autor da nossa justificação. Amém? Que Deus abençoe e guarde cada um de nós e que estejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão quando feito no Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos encerrar uma breve oração.